Falaremos sobre as doenças mais comuns no idoso. Dentre as principais doenças crônicas que afetam os idosos, temos a diabetes, os transtornos mentais, a hipertensão e doenças cardiovasculares. Como doença coronariana, o acidente vascular encefálico, entre outras. A diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os seus efeitos. A classificação inclui duas classes clínicas principais: a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes caracteriza-se por hiperglicemia crônica, com os distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. A classificação atual da diabetes é baseada na etiologia e não no tipo de tratamento. Portanto, os termos diabetes insulino dependente e diabetes insulino independente devem ser eliminados. A manifestação clínica tem como sinais e sintomas clássicos: poliúria, o indivíduo urina com bastante frequência; polifagia, aumento do apetite; polidipsia, que é o aumento da necessidade de beber água; emagrecimento acelerado e fadiga. O tratamento da diabetes baseia-se na manutenção do controle metabólico e compreende as terapias não medicamentosa e medicamentosa. O controle clínico metabólico inclui o controle glicêmico. A discreta redução de peso de 5 a 10% do peso com a manutenção do peso perdido, aumento da ingestão de fibras, restrição energética moderada, restrição de gorduras, especialmente as saturadas, e aumento de atividade física regular podem beneficiar o paciente diabético. O governo do estado de São Paulo, em março de 2001, promulgou a Lei 10.782, a qual definiu as diretrizes para uma política de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa com diabetes. Em 29 de setembro de 2007, entrou em vigor a Lei Federal número 11.347, em 2006, a qual dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes. Vamos agora falar sobre os transtornos psiquiátricos. A literatura aponta que são divididos em estruturas e não estruturais. Os estruturais têm uma origem orgânica com base anátomo-clínica e causas conhecidas como demências, retardo mental, as epilepsias com comprometimento psiquiátrico, as psicoses, esquizofrenia e transtornos de humor, afetivos e dependência ao álcool e às drogas. Já os transtornos psiquiátricos não estruturais não têm origem orgânica nem base anátomo-clínica, como os transtornos neuróticos. Dentre as funções cognitivas que alteram e fortalecem o estágio de demência, destacam-se a memória, a atenção, concentração e habilidade psicomotora, entre outras. Dentre as doenças dos idosos, a mais comum é a hipertensão arterial sistêmica. É o mais importante fator de risco cardiovascular modificável, estando associada a condições bastante frequentes em idosos. Já a incontinência urinária é a perda do controle da bexiga. Pode ser definida, portanto, como perda incontrolável de urina em qualquer momento. Embora o envelhecimento não seja a causa da incontinência, as mudanças no trato urinário facilitam a instalação desse sintoma. Não existe apenas um tipo de incontinência. Ela pode acontecer por problemas de armazenamento de urina, de esvaziamento ou ambos. A incontinência de esforço é a perda involuntária de urina que ocorre quando a pessoa tosse, espirra, gargalha, carrega peso ou faz atividades físicas que aumentam a pressão da barriga. Na incontinência de urgência, consegue-se reter a urina o tempo suficiente de chegar ao banheiro. Há um grande e repentino impulso para urinar, seguido por perda involuntária de urina. Na presença dessa incontinência, a habilidade em retardar o esvaziamento da bexiga, normalmente existente, fica reduzida ou perdida. A incontinência paradoxal corresponde a pequenas perdas de urina por uma bexiga que está sempre cheia. O tratamento depende da causa, mas sempre deve ocorrer para evitar sérias complicações.
A incontinência tem importante impacto em sua qualidade de vida. Entre eles destacam-se perda de autocontrole, falta de concentração em outras coisas, necessidade de estar sempre próximo a um banheiro, limitação da vida social, diminuição da autoestima, isolamento, receio de que outras pessoas percebam, alteração na libido e na vida sexual. Como conviver com a incontinência urinária? Primeiro, é necessário entender que a incontinência é um problema que deve ser diagnosticado e tratado. Durante o tratamento, a pessoa pode adotar algumas medidas para evitar situações constrangedoras. Usar absorventes ou fraldas para grandes perdas durante a noite ou para pessoas com maior dificuldade em se movimentar. Existem no mercado absorventes próprios para uso masculino. No caso dos homens, utilizar dispositivos externos, parecidos com camisinha. Eles podem ser adaptados a um coletor e fixados à perna do idoso. Outras estratégias incluem monitorar a ingestão de líquidos e planejar as idas ao banheiro. Utilizar roupas confortáveis e fáceis de vestir e despir. Barras de apoio ao lado do vaso sanitário e a elevação deste auxiliam mulheres mais idosas a utilizá-lo com maior segurança. Aumentar a ingestão de líquidos para diminuir o odor da urina. Quando está mais concentrada, a urina cheira forte. Superfícies impermeáveis e alguns móveis ou na cama podem auxiliar a higiene em caso de perdas urinárias. Esse foi um resumo das principais doenças verificadas em idosos.